Seguimos aqui, e antes até... A Dani precisa desligar também ou pode ficar mais um pouquinho, Dani? Tadinha, ela tá no improviso ali. Não, meu amor, eu tô no improviso, mas não tem problema. Se não estiver te incomodando nem atrapalhando o andamento do jornal, eu queria ficar mais um pouquinho. Inclusive, porque uma das alegações do ex-juiz Sérgio Moro é que, olha, isso aconteceu há mais de 20 anos, né? Ou seja, indica que vai falar sobre prescrição, né? Crime que já não pode mais ser punido porque passou o tempo de analisar. A principal tese da Polícia Federal hoje é trabalhar com a hipótese de crime continuado, ou seja, houve lá atrás a violação legal da atribuição de investigar desembargadores, presidente de Tribunal de Contas, conselheiros de Tribunal de Contas, mas esses documentos foram omitidos da Justiça durante os 20 anos. Há, inclusive, eu vou trazer isso mais tarde, estou produzindo uma suíte já, ou seja, né, uma segunda reportagem, decisão recente do atual juízo se recusando a enviar esses dados ou documentos relacionados a ele, tá? ou a esses dados para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a principal tese dos investigadores hoje é de delito continuado. Até porque, Fabiola, essas queixas foram feitas aos juízes que sucederam Moro e nada foi feito por eles. Até que o polêmico Eduardo Apio, ele também hoje, juiz federal, né, que assumiu a 13ª vara e está afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acusado de furto de champanhe, uma história bizarra que só o roteirista de Brasil é capaz de produzir, mas ele foi quem recebeu o pedido e falou, opa, isso aqui é grave, e mandou para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso está nas mãos do Dias Toffoli. Tem 2 anos, certo? Há 2 anos o ministro vem pedindo diligências até que chegou ao extremo de, pela primeira vez na história, a Polícia Federal ter de fazer uma batida numa vara federal para poder entender qual era o tamanho do buraco. E o buraco, como o doutor Marlon deixou claro, é fundo. Vamos lá, o Sakamoto, ele tá se mexendo na cadeira aqui, ó. Ele falou assim, é grave, é algo importantíssimo e que a gente tem que estar de olho. O que mais chamou a atenção, Sakamoto? Antes de mais nada, bom dia para a Dani, parabéns pela reportagem, né? Importantíssima a reportagem, exatamente porque ela mostra a comprovação documental de algo que se especulava lá atrás. A Dani mesmo explicou, havia uma especulação, havia uma discussão sobre isso. E aí, por conta dessa batida, a Polícia Federal teve provas de um crime grave. O que aconteceu na prática é que Sérgio Moro, segundo os dados trazidos pela Polícia Federal, o Sérgio Moro criou a sua ABIN particular em Curitiba para grampear a autoridade. Ou seja, tem uma ABIN vinculada à 13ª Vara Federal de Curitiba para grampear a autoridade. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, né? Primeiro porque é o seguinte, quando você vai fazer qualquer espécie de grampo com autoridade, alguma coisa assim, você precisa de autorização da instância judicial cabível e depois, se você descobrir alguma informação, tem que ser encaminhado isso automaticamente. Sabe quando você vai, grampeia alguém, encontra um deputado federal lá envolvido, putz, tem que sair daqui, tem que ir para o STF, que é onde é o foro responsável por fazer isso. O que a investigação, o que a Dani está trazendo aqui é que não houve isso. Não houve. De maneira alguma. Então, para que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso... Oi? É pior, porque o ex-juiz Sérgio Moro faz parecer que foi fortuito, que o delator estava lá trabalhando e, sem querer, esbarrou nesse personagem, então, presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou outro delator estava lá gravando e, sem querer, se deparou com desembargadores. No caso do Tony Garcia, que foi quem grampeou, então, o presidente do Tribunal de Contas, nós temos e nós publicamos a prova de que houve ordem para investigá-lo. Consta do acordo de delação do Tony que era para investigar alguém que Moro não poderia investigar naquela ocasião. Então, não foi fortuito. Exatamente. É uma BIM mesmo, ou seja, a Dani está colocando isso, tipo, os elementos mostrando que havia uma BIM em Curitiba, dentro da 13ª Vara. É claro, primeiro que a situação,
complica, porque vamos lembrar que o hoje senador Sérgio Moro já tem problemas com relação a grampos ilegais, né? Lembra aquele grampo lá atrás, anos atrás, houve um grampo da conversa entre ele, entre o Lula e a Dilma na época presidente, o Lula ex-presidente, você tinha expirado o prazo de autorização legal do grampo, e o grampo aconteceu mesmo assim. Pegou-se aquela informação, ele divulgou aquela informação, foi tudo irregular, tudo equivocado, e depois ele só pediu uma escusas ao STF na época, né, por conta disso, só que aquilo, na verdade, deu todo um rebu político, que na prática aquilo foi um grampo ilegal. E aí agora o pessoal vê que muitos anos atrás essa prática de grampos ilegais em Curitiba já acontecia. Né? Então, Fabiola, só para concluir, também não quero monopolizar, mas tudo isso, no momento em que o PP diz que não vai apoiar ele no Paraná, a concorrência do governo estadual, no qual nomes do próprio União Brasil, o partido dele, se negam também a apoiá-lo no Paraná, negando a ele a concorrência ao governo do estado, concorrência essa que ele está bem colocado nas pesquisas, né? Mas os dois partidos que formam uma federação não querem. O PP não quer, e tem gente do União Brasil que quer e gente do União Brasil que não quer. Então você tem uma briga lá dentro. O que vai fazer com isso? Né? Ele falou com a gente aqui no All News de que ele vai conseguir convencer o PP do contrário, que vai ter o apoio para concorrer ao governo. Mas diante dessas revelações, a história dele fica muito difícil. Sérgio Moro, ele não tem apoio aberto no Senado Federal. Isso aqui é uma coisa que, é claro, não tem a ver com o trabalho dele como senador, mas isso aqui pode gerar uma condenação lá atrás e talvez os senadores, quando tiverem que votar a cassação de mandato ou alguma coisa, não sejam tão simpáticos com ele, né? Mas isso aqui atrapalha bastante a corrida ao governo do Paraná, Fabiola. Eu estou muito curiosa para ouvir agora a análise do nosso Poeta News, Josias de Souza. Quero saber, é claro que essa história envolvendo o Sérgio Moro, o que aconteceu na época da Lava Jato, desperta aí tanta coisa, né? A gente vê os desdobramentos de tudo isso, que infelizmente acabaram trazendo tantas respostas para o nosso país até hoje, né? Há muita coisa que ainda não foi respondida. E agora vem essa informação que a Dani Lima nos traz, de uma gravidade, quer dizer, um juiz fazendo grampo ilegal. E isso quem está dizendo é a Polícia Federal, Josias. É muito grave, né, Fabiola? Quando trocou o trono da 13ª Vara de Curitiba pela cadeira de ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro virou maquinista de um trem fantasma. E ele está deslizando há 7 anos em direção ao fundo do poço. Quando se imagina que ele já atingiu ali as profundezas, sempre surge uma outra assombração para informar que o percurso rumo às profundezas, rumo ao insondável, vai ter novas escalas, né? Então, nós tivemos o fundo do poço da bolsonarização do Moro, que foi suplantado pelo fundo do poço da Vaza Jato, que foi seguido pelo fundo do poço da conversão do Sérgio Moro em juiz suspeito, que foi de novo superado pelo fundo do poço da anulação das sentenças do Lula, que foi obscurecido pelo fundo do poço do esquartejamento completo da Lava Jato, e agora temos aí o fundo do poço dessa busca e apreensão que foi realizada pela Polícia Federal no passado do Sérgio Moro. Então a polícia foi enviada pelo Dias Toffoli lá às gavetas mais remotas do Sérgio Moro e recolheu essas evidências de que o ex-chefe da República de Curitiba já se imaginava acima da lei, meio que invulnerável, antes da Lava Jato. Então, estamos falando de fatos ocorridos há 2 décadas. E, há mais de 20 anos, o Sérgio Moro instrumentalizou um colaborador para grampear autoridades cujo foro estava acima da jurisdição de um magistrado de primeira instância. Então, surge aí esse ex-delator, Tony Garcia, volta do passado como um fantasma, que dá ao fundo do poço do Sérgio Moro uma aparência de poço sem fundo. E essas coisas aparecem, Fabíola, no momento em que o Dias Toffoli precisa de algo assim, precisa de um juiz sem muita autoridade para obscurecer também o caminho do próprio Dias Toffoli rumo
ao fundo do poço. Porque nesse momento, nesse exato momento, o Toffoli está às voltas com com os olhos do país lançados sobre ele, depois que trancou a investigação do escândalo do Master, reabriu nesta semana, mas curiosamente, olha, pode realizar os depoimentos, as inquirições, pode dar curso à investigação, mas tudo aqui no meu gabinete. O que surgir de novidade vai ser acomodado aqui. Daqui a pouco ele leva para a cama dele, em casa, todas as descobertas da Polícia Federal sobre o Banco Master. E ele se apropriou do caso Master depois daquela viagem, foi a Lima para assistir às finais da Libertadores, a bordo de asas privadas, na companhia de um advogado, de um diretor do Master, e aí ele toma conta dessa investigação. Mostra também uma atuação muito imprópria de um magistrado, e aqui estamos falando de um magistrado da Suprema Corte, né? Então, é muito triste, Fabíola, assistirmos a tudo isso. Primeiro, o derretimento do Sérgio Moro, que não para, né? De fato, o fundo do poço dele virou um poço sem fundo. E tudo isso resultou no esquartejamento do que foi a maior operação anticorrupção já realizada no Brasil, né? E agora, por ironia do destino, o Sérgio Moro está sendo perscrutado, o seu passado está sendo revisitado por ordem do Dias Toffoli, que era um ministro que ele não confiava. Lá na Vaza Jato ele falava em Fux, we trust. Quer dizer, confiava no Fux, mas o Toffoli não estava no rol dos ministros que o Sérgio Moro considerava confiáveis. E agora é esse ministro que está fazendo essa revisitação ao passado do Moro. Tudo muito triste, Fabíola. Mostra que o judiciário brasileiro tem um funcionamento que não orna com as necessidades do país. O magistrado deveria estar acima desse tipo de coisa, mas o Moro realmente se tornou maquinista de um trem fantasma e ele está carregando nesse trem, todos os vagões foram carregados com matéria-prima produzida por ele mesmo. Então ele não pode nem se queixar. Vamos ver o que vem por aí. A Dani já falou que vai soltar ainda hoje mais uma reportagem, né? Dar sequência. Algo a acrescentar ainda, Dani? O que a gente pode esperar do desdobramento desse caso? Como já falamos, trouxemos aqui o lado de Sérgio Moro, que nega, né? Ele nega que tenha feito esses outros grampos, fala que é um factoide, que quer tirar atenção de outras coisas que ele está ajudando a investigar lá na CPMI do INSS. Mas que, na verdade, não. Esse caso da Lava Jato e o que ele fez na época vem bem antes da atuação dele no Senado, né, Dani? É isso, e olha, quem tiver a oportunidade de dar uma passada no portal do UOL vai ver que não tem essa de noticiar uma coisa para esconder a outra. A gente noticia tudo. A manchete é o Moro, mas a transmissão da CPMI está todos os dias na home do UOL. Tem sessão, o UOL transmite ao vivo, né? Aqui a gente não esconde nada, pelo contrário. A gente vem mostrando todos os ângulos, né? Tanto do que assola o governo, tanto do que assola a oposição. Para fechar, Fabíola, só trazer a informação de que, né? Novas diligências estão sendo solicitadas ao Supremo Tribunal Federal, a ver o que o ministro Dias Toffoli vai decidir a respeito desse assunto nos próximos dias. Eu quero agradecer o espaço aqui no All News Primeira Edição, mandar um beijo imenso para você, um beijo imenso para o Josias e um abraço para o Sakamoto, que furou a festa da firma. Ah, mas ele chegou aqui, eu dei uma bronca nele, gigantesca. E aí depois eu fiquei com o coração até apertado, porque ele foi ajudar o papai dele, que estava precisando de uma ajuda. E ele foi, e ele falou, eu queria ter ido, mas não consegui. Mas, Dani, todo mundo comenta... Tá perdoado. Tá perdoado. Ô, Dani, o seu flagrante de ontem... do Reinaldo Azevedo dançando a Anitta é o assunto mais bombado das redes. Tá lá no nosso Instagram. Será que o rei vai me perdoar? Ele, dançando a Anitta. Eu falei que no próximo tinha que pôr o Josias do lado. E aí ia ser, aí ia ser o hit do ano. Né? O hit do ano. Mas estava bom, a Dani estava feliz da vida lá, primeira festa do UOL, gostou da balada, o pessoal é animado, não é, Dani?
Nossa, o UOL joga duro, era baladona mesmo. Eu falei pro Sakamoto, eu falei, Sakamoto, você me avisa que não vem, eu tô aqui na porta e tá tocando Drake. Na hora que ela falou assim, olha, tá tocando Drake, eu falei, você tá tentando me convencer ou a vir ou a não ir, né? Mas foi uma pena que eu perdi a festa. Assim, outros anos já estive, já me esbaldei, assim, né? Então, atesto. Eu achei bonitinho nos comentários lá do Instagram, eu fiz um albinho de fotos, aí o pessoal até escreveu assim, nossa, tá com uma vibe da MTV, sabe? Tipo, que a gente tava tão animado. Eu adorei essa vibe da MTV. Eu só quero dizer uma coisa, né? Porque do Drake foi assim, amigo, ó. E tinha lá um telão girando imagens, né? Aí tá lá a Fabiola Cidral e o Josias maravilhosos e tal, super finos, trazendo jornalismo sério. E quando entra eu e você, Sakamoto, o que eu tô fazendo? Eu tô rindo de alguma coisa que você falou. Ou seja, sacanagem, a gente trabalha o dia inteiro, faz manchete, não sei o quê, e o registro que entra na festa da firma sou eu, passando vergonha do seu lado. Tá vendo? Passou vergonha nada, foi maravilhosa. Dani, vai trabalhar então que a gente quer mais furo. Eu quero furo teu também, eu quero furo, quero pista, quero tudo. Tchau, meu amor. Boa quarta-feira. Obrigada, Fabiola. Até. Tchau, tchau. Vamos lá, a gente, a qualquer novidade desse caso, a gente volta a falar sobre o caso do Sérgio Moro, esse documento. Só um detalhe, Fabiola. Vai, pode ir. Só para não dizer que não falamos de flores, né? O Sérgio Moro, ele tem muita dificuldade para oferecer dados que qualifiquem a sua atuação como juiz. Mas ele, cada vez que surge uma informação como essa de hoje, ele mostra que já absorveu o cacoete que desqualifica os políticos. Ele sempre diz que é perseguição, que querem encobrir alguma coisa. Em vez de apresentar uma justificativa plausível, ele vem com essa conversa mole de político, de que é perseguição, de que querem encobrir isso ou aquilo. Quer dizer, ele não consegue qualificar a atividade dele como juiz, mas ele já absorveu esse cacoete que desqualifica o político sempre que é pilhado no contrapé, né? Mostra que não vai bem o Sérgio Moro, né? E é lamentável, né, tudo isso no nosso país, assim, o que aconteceu, a investigação que acabou sendo feita de um jeito absolutamente errado, ilegal em muitos pontos, como a gente vê aí, que acabou não trazendo respostas, né? Você sempre fala isso também, né, Josias? Todo o caso envolvendo a Lava Jato acabou deixando o Brasil sem uma resposta sobre isso por conta de tantas irregularidades no meio de investigação, né? Bem, nós estamos vendo agora o resultado, né? Desmoralizou-se uma investigação anticorrupção, os métodos desqualificaram a investigação, então anularam-se delações, anularam-se confissões, revisitaram multas, corruptos confessos concordaram em pagar multas para ressarcir o erário, essas multas também foram revistas, quer dizer, não apagaram os fatos, mas a desqualificação do método de investigação, do método de julgamento, levou a que essa operação de combate à corrupção fosse desossada. E o que é que está acontecendo agora? Nós estamos vivendo a mesma atmosfera de liberou geral que prevalecia no país antes dessa operação. Então agora estamos vendo deputado e senador roubando dinheiro público por meio de emendas, estamos vendo parlamentares fazem uma associação com as esposas e desviam milhões de reais, fazem saques milionários na boca do caixa. Estamos vivendo, de fato, uma fase do liberou geral, porque as pessoas entenderam isso, Fabiola. Olha, somos, de fato, invulneráveis. Ainda que tenha ali um dissabor, uma manchete adversa, 15 segundos de má fama no noticiário, isto nunca dá em nada. Então, diante desse cenário, estamos vivendo agora uma fase de arrombamento ininterrupto dos cofres públicos. Daqui a pouco vem mais alguns julgamentos, mas as pessoas não confiam muito, Fabiola, nas consequências. Acham que podem subverter a lei, desrespeitar o contribuinte e imaginam que não vai acontecer nada. Então, estamos vivendo uma fase que já houve no país, tentou-se modificar esse cenário, o juiz, os procuradores desqualificaram o processo, para combater o crime cometeram outros crimes, e agora estamos vivendo novamente a fase do liberou geral.